Oi, gente, Shalom. Nós vamos retomar esse estudo no livro de Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim. Nós estamos falando da beleza da noiva, da Sulamita, que é um símbolo, um arquétipo da igreja, um tipo, uma figura da igreja do Senhor Jesus. Aqui nós temos a simbologia de Salomão sendo o Senhor Jesus e Sulamita sendo a noiva, sendo a igreja. Estamos falando de os 7 aspectos gerais da noiva de Sulamita, os aspectos físicos da Sulamita e as 5 características na face de Sulamita, da noiva. Tudo isso fazendo uma aplicação prática à igreja do Senhor Jesus. Estamos no capítulo 4 e no versículo 3. Vamos dar seguimento ao versículo 3 do capítulo 4. Você que tem acompanhado esse estudo, fique conosco. Hoje nós vamos trazer uma perspectiva mais apurada do hebraico dentro desse estudo. Nós vamos analisar o que o hebraico nos diz nas características dessa noiva, quando Salomão enobrece a beleza de Sulamita, quando ele enaltece, quando ele elogia a Sulamita, o que ele está querendo dizer, que figura, que tipo e que aplicação nós trazemos para os dias de hoje e para a igreja na terra. Eu digo o organismo do Senhor Jesus na terra. Então, no capítulo 4 e versículo 3 diz: os teus lábios como um fio de escarlate, a tua fala é agradável e a tua fronte como pedaços de romã entre os teus cabelos. Bom, esse versículo, ele tem a parte A, ele tem a parte B e a parte C do versículo. Nós não teríamos como falar todo o conteúdo desse versículo em apenas um vídeo. Então nós vamos dividi-lo, falando apenas da parte A neste vídeo. Os teus lábios como um fio de escarlate. Ok? A parte A do capítulo 4, versículo 3. Nós vamos analisar numa perspectiva, numa visão mais apurada do hebraico, em cima desse elogio de Salomão à beleza de Sulamita, uma figura de Jesus falando da beleza, do aspecto da sua noiva. Bom, novamente, estamos falando dos 7 aspectos gerais da noiva e as 5 características na face da noiva. Já falamos de algumas e hoje no capítulo 4, versículo 3, Salomão elogia o lábio de Sulamita como um fio de escarlate. Os teus lábios como um fio de escarlata. No hebraico, escarlata significa shani. Os teus lábios são como o fio de shani. Essa palavra em hebraico é shani, escarlata. Ela está sempre, a maioria das vezes, mencionada na escritura com a palavra também carmesim, que é toalate, escarlata, shani, e carmesim, toalate, ou toalate. Novamente, nós não temos como trazer os 2 aspectos, mas eles estão intrinsecamente ligados e todos os 2 apontam para o Mashiach, para o Messias. Bom, escarlata, assim como o carmesim, são tons ou tinturas ou tonalidades, cores que foram solicitados para a construção do Mishkan, o tabernáculo. Esta cor está presente em vários lugares da Escritura, como eu já mencionei. Vamos fazer um breve apanhado para tentarmos entender esta revelação magnífica do fio de escarlate que tece tantos mistérios dentro da Escritura, um emaranhado oculto da palavra de Deus, conhecido também como o fio da redenção.
ok? Apesar de ser um breve apanhado, nós vamos mergulhar na profundidade do fio de escarlata, ok? Então, qual é a primeira ocorrência? Nós sabemos que sempre quando há uma primeira ocorrência na escritura de qualquer paraxá, de qualquer texto, de qualquer porção, ali esconde um grande mistério. Escarlata, esse nome Shani, a primeira ocorrência lá em Gênesis, capítulo 38, versículo 29. Durante o trabalho de parto, um dos gêmeos colocou uma das mãos para fora. A parteira pegou um fio de escarlata, lá está escarlata, Shani, e amarrou pelo pulso dele e afirmou: este foi quem saiu primeiro. Contudo, aconteceu que ele recolheu a mão e foi seu irmão quem de fato saiu primeiro. Bom, ali nós sabemos, a Bíblia está mencionando da nora de Judá, Tamar, que está dando à luz a gêmeos. O segundo texto que é mencionado, o fio de escarlata, e lá nós vamos ter a palavra cordão, tikvat, fio de escarlata, mais completo nesse texto. E aí eu posso até ser corajoso ao ponto de falar que nesse texto de Josué ele está mais completo, digo, no critério hebraico. Apesar desses textos eles fazerem conexões entre si, porque esse fio tece completamente as profundezas da Escritura até chegar no Mashiach, até chegar em Cristo, é o fio da redenção. Mas aqui nós temos a palavra, quando está no livro de Josué, capítulo 2, versículo 17 e versículo 18, diz: estaremos livres do juramento que nos fizestes declarar, se quando de nossa chegada a esta terra não tiveres atado a este cordão, em hebraico tikvat, de fio de escarlata. Aqui nós temos uma expressão mais completa do fio de escarlata. A janela pelo qual nos fizestes descer, e não reunires contigo em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família e servos do teu pai. Aqui nós temos uma expressão ainda mais completa usando a palavra tikvat, que é corda ou cordão, ok? Note que nós temos a palavra shani, que está ligada à redenção, que é escarlata, e agora nós temos a palavra tikvat, que está ligada a cordão ou corda, e também tem a mesma conotação ou denotação de esperança. No hebraico, tikvat também significa esperança. Veja como esse fio começa a se mostrar, esse cordão de escarlata começa a aparecer seus significados. Como podemos entender melhor isso? As palavras em hebraico, elas se ligam entre si. Elas têm ligações, como uma ligando a outra. Preste atenção, corda, cordão. Se alguém estiver desesperado em um fundo de um poço, para ajudar você joga uma corda para ele sair. Assim ele tem esperança de sair daquele local de desespero e ser salvo. Então, apenas uma forma de entender como essas palavras estão ligadas entre si, e aí nós entendemos novamente redenção ou esperança. Uma coisa interessante, nós estamos falando de redenção, esperança em tikvat, que é o cordão, o fio de escarlata, e shani, remetendo à redenção, o tom de vermelho. E prestem atenção, esta palavra shani, vocês vão estar vendo aí no fundo, ela tem 3 letras. É o Shin, o Nun e o Yud. Preste atenção. Eu disse que nós íamos fazer um apurado, mas voltando-se para o hebraico, extraindo aquilo que o hebraico pode nos trazer. Essa palavra Shani, a raiz gemátria dela é 9. Está aí o cálculo de todas as letras. Shin, ele tem o seu valor 300, o Nun 50, o Yud 10,
o que dá o valor de 360, e dentro de 360 nós temos que achar o numeral, que é 9, ok? E 9 está ligado à graça de Deus, à bondade de Deus. Aqui nós já paramos para pensar no que Salomão está falando dos lábios de Sulamita. Seus lábios como fio de escarlata. Ou seja, esta igreja que produz graça, que produz esperança em seus lábios, como o resgate, o que ela prega, o que ela anuncia, o que vemos em seus lábios é esperança. Agora percebam que revelação magnífica do hebraico, quando Salomão diz a Sulamita, os teus lábios como um fio de escarlate. Olha que revelação incrível! Quando nós pegamos esta frase que está aqui no livro de Josué, lida em hebraico, está assim: Et tekvat hut shani. Esta frase está assim em hebraico. Vamos extrair a profundidade. O que o fio de escarlate nos leva? Até onde ele nos conduz? O que podemos entender nessa expressão do fio de escarlate? O que enxergamos? Que código extraímos? Que mistério entendemos aqui? Nós estamos adentrando ao nível de revelação Sod, ou de interpretação Sod. Vamos entender esta frase, o que ela quer dizer, principalmente em critérios hebraicos, na questão da revelação. Talvez nós possamos usar aqui, inclusive, os pictogramas. Preste atenção. Eu vou ler essa partícula de frase assim: Et tikvat hut shani. E o que eu posso extrair? Vejam aqui. Vejam essa tela. A primeira palavra é et. Aí está um grande mistério que permeia a escritura. Et. São duas letras, essa pequena partícula. Está o Aleph e o Tav. E o que quer dizer? Notem, Salomão está virando para Sulamita e dizendo: os teus lábios como fio de escarlate. Preste atenção, et. Nós temos aqui duas letras, o Aleph e o Tav. Primeiro, o Aleph. O que quer dizer o Aleph? A letra Aleph, ela tem como símbolo o touro, o maior de todos os sacrifícios. Ela simboliza o grande líder. Ela simboliza Deus, o Criador, o início de todas as coisas, por ela ser a primeira letra. Eu poderia falar muito mais coisas aqui, extraindo do hebraico, que quer dizer a letra Aleph. No entanto, acredito que isso possa ser suficiente no momento. Preste atenção. Et, essa partícula et, Aleph, Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Aqui nós temos o símbolo de um touro, o maior de todos os sacrifícios, o símbolo de força e um grande líder. E o Tav? O Tav é a cruz. Os teus lábios como fio de escarlate. Nos lábios de Sulamita, ele está dizendo, está o sacrifício de um grande líder, Jesus, Yeshua. Qual é a próxima palavra? É tikvat. Nós já falamos que tikvat é esperança. Qual é a próxima? Hut. E o que significa hut? Note, nós estamos lendo a frase cordão de fio de escarlata, ou escarlate. E o que quer dizer hut? Como frisei, o que podemos extrair? Aqui nós temos um grande mistério. A corda, o cordão ou o fio que tece toda a escritura conduzindo ao sacrifício do Cordeiro, a Cristo Yeshua. E o que nós extraímos daqui? Aqui nós temos 3 letras. A letra Het, a letra Vav
e a letra tet. Prestem atenção. A letra het, ela tem o valor numérico de 8. Cada letra em hebraico também significa um número. É como se nós estivéssemos lendo também os números. É importante lembrar disso. A letra vav significa 6. A letra tet, 9. E o que achamos aqui? A raiz gemátria, nós temos 23, o cálculo, e a unidade da raiz gemátria é 5. E o que entendemos? 5 representa a bondade de Deus, novamente. Representa a sua graça, está ligado também ao sistema sacrificial, apontando a redenção e o sacrifício de Cristo na cruz para salvar a humanidade. Eu poderia trazer aqui inúmeros textos mostrando o 5 ligado ao sacrifício, ao sistema sacrificial, mas lembram o pacto da graça feito com Abraão, em Gênesis 15, 9, é o primeiro que me vem à mente. Disse-lhe, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos e uma rola de 3 anos e um pombinho. Vejam, 5 elementos de sacrifício. Se eu pegar em Números, capítulo 3, versículo 46 e 47, quanto aos 273 que se houveram de resgatar dos primogênitos filhos de Israel, que excede ao número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário os tomarás. A 20 geras o ciclo, novamente o 5 ligado ao sistema sacrificial. Então nós estamos vendo aqui primeiro o sacrifício do touro na cruz, do grande líder na cruz, o maior de todos os sacrifícios, apontando Jesus. Agora nós vemos em Tikvat a esperança e os 5 ligados, sua bondade e o sistema sacrificial. E Shani, para finalizar, o que achamos em Shani? Novamente, nós já achamos aqui o número 360. Eu já mencionei isso. Shin representa o número 300, está ligado a 300. Shin é 300. Nun, 50, Yud, 10, nós temos 360. Para acharmos uma unidade, nós temos o 9. E o que representa o 9? Dentro da perspectiva hebraica, judaica, o 9 ele está ligado à verdade. Teus lábios como fio de escarlate. Nos teus lábios eu vejo a verdade. Imagine Jesus dizendo isso para sua noiva, para sua igreja pura. O Peterson não se refere a sistemas denominacionais, não é isso, ao organismo. Jesus está virando e dizendo para você, esta hora, que está ouvindo essa mensagem. Nos teus lábios eu vejo a verdade. 9 em hebraico está ligado à verdade. Vejam que interessante. Verdade é a palavra emet. Emet é verdade. E a soma das letras ou dos números pelos quais as letras representam em hebraico é exatamente 9. Aleph é 1, nós já falamos sobre isso. O Men é 40 e o Tav é 400. Nós temos aqui 441. Somando essa centena, acharemos uma unidade que é 9. Assim como o nome Shani, verdade, é 9. E esse número 9, queridos, é tão profundo naquilo que o hebraico nos mostra em relação a todos os seus aspectos e aplicações. Ele é tão profundo e tão forte, ele é a última letra, o último número das unidades. Ele significa um ciclo fechado.
Notem que 360 tem a ver com 360 graus, fechando assim um ciclo. Veja o que interessante, a verdade, ela é acima de tudo. Se você somar 9 vezes 2, dá 18. 8 mais 1 igual a 9. Assim se acha a raiz gemátria. Sempre vai dar 9. 9 vezes 3, 27. 2 mais 7 igual a 9. 9 vezes 4, 36. 3 mais 6 igual a 9 e assim por diante. Olha que profundidade em teus lábios, a verdade, que essa igreja, você, querido, eu, possamos ser aquele que prega, que anuncia a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Ela está ligado à bondade. A primeira palavra que Deus falou foi em relação principalmente quando nós temos ali as 10 palavras, quando se escreve o decálogo, né? Ele diz tove. Há uma profundidade sobre isso que eu não vou estar falando nesse momento, mas a palavra tove está ligada à bondade. Ela começa, tove é bondade, ou bom, ela começa com a letra tet, que é 9. Outra questão, 9 é a unidade. 90, o número 90 em cada letra representando, é a letra tzaddik, que tem a ver com justiça ou justo. Que coisa profunda, querido, de se entender. Eu quero fechar aqui com você a compreensão dessa expressão que Jesus diz a sua noiva, ou Salomão, a sulamita, teus lábios como fio de escarlata. Em teus lábios flui o meu sacrifício. Em teus lábios flui verdade. Em teus lábios flui a bondade, porque você é justa. Justa porque eu te justifiquei com o meu próprio sangue. Para fechar esse pequeno apanhado, esse pequeno estudo no livro de Shir HaShirim, eu me lembro de um versículo que está em João 1,17, que diz: porquanto a lei foi dada por Moisés, mas Hased ve'emet, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. A graça está ligada à verdade, assim como a verdade à graça, e eles se completam em Jesus Cristo. Que o Eterno te abençoe. Shalom. Até o próximo estudo.